2021, foram mais de 39 mil bovinos classificados como orgânicos e sustentáveis enviados às indústrias frigoríficas por pecuaristas pantaneiros do Mato Grosso do Sul. A quantidade, gente, é 3 vezes maior que o obtido no ano anterior. Os dados são da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Eles também apontam que o motivo para esse crescimento vem do programa Carne Sustentável do Pantanal, que garante incentivos aos produtores que investem na pecuária sustentável. O benefício é pago pelos frigoríficos, que têm descontos no ICMS. São 50% destinados à produção sustentável e 67% à carne orgânica. Isso representa cerca de R$ 120 a mais por cabeça no bolso do produtor rural. Para falar sobre o assunto, vou conversar com Eduardo Cruzeta, presidente da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a ABPO. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, tudo bem, Michele? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que te agradeço. E, Eduardo, a gente já conversou um pouquinho antes, mas eu já vou fazer uma pergunta que está na minha mente. O que é ser produtor rural, pecuarista no Pantanal? Quais os desafios? O que você vive? Conta pra gente. Bom, Michele, pecuária no Pantanal é um estilo de vida, sabe? É uma decisão de vida, são muitos desafios. O Pantanal é uma região com inúmeras dificuldades, tem uma beleza natural incrível, é algo assim, é deslumbrante, a gente vive isso, contempla isso todos os dias lá, porém tem os desafios de você estar lá dentro, né? Que aí vão desde desafios de logística, comunicação, acesso a toda a ordem de serviços públicos, né? Assim, pela distância. Para você imaginar, vou te falar, a cidade mais próxima da fazenda nossa, 150 quilômetros. Para fazer de carro são 5 horas. Nossa. Tá? De caminhão, um frete, são 8, 12 horas, dependendo. Então, e aí o valor desses serviços, desses fretes são altíssimos. Então, são muitos desafios. Agora me fala uma coisa, Eduardo. O que o pecuarista precisa fazer, além das práticas tradicionais, para que esse manejo seja considerado sustentável? Bom, o nosso protocolo ele se chama Carne Sustentável da ABPO, Carne Sustentável do Pantanal. O primeiro passo é estar a fazenda localizada dentro do Pantanal. Ela estando dentro do Pantanal e usando as práticas pantaneiras tradicionais, que a gente ajustou e adaptou dentro desse protocolo, aliado com as modernas também, claro, né, com as práticas modernas de sustentabilidade, de precocidade, uso de tecnologia. Então, a gente está lá dentro, a gente precisa muito de rastreabilidade, que é um ponto essencial dentro do protocolo. Então, esses animais precisam ser rastreados. E o importante é você ter tudo isso certificado. Então, a gente passa por auditoria de uma empresa certificadora de terceira parte, tá? Que avalia, analisa essas propriedades todos os anos e dá o selo, o certificado de que ela está de acordo com aquele protocolo que rege o nosso sistema produtivo. Tem uma vantagem, tem R$ 120 a mais por cabeça. Na prática, traz um benefício a mais para o produtor, um incentivo a mais para o produtor? Sem dúvida, né? Esse valor que R$ 120 é em média, né? Ele pode ser um pouco menos, um pouco mais, depende da categoria de animal que você abate ou de qual programa que você está inserido. Se é no sustentável, que dá os 50% de redução de ICMS, ou no orgânico, que dá até 67%, ele aumenta um pouco esse percentual até pelas dificuldades maiores do sistema orgânico. Esse valor ajuda, sim, em muito. Ele, principalmente, na nossa avaliação, ele é um incentivo, o nome é esse. Então, ele é como se fosse uma plataforma, um ponto de apoio para o produtor avançar nessas práticas sustentáveis, para o produtor avançar na questão de aderir a um processo de certificação, no caso do nosso protocolo ou do orgânico, aderir à rastreabilidade, que tem custo para a fazenda, né? Muitas vezes os produtores deixam de usar a rastreabilidade nos animais por conta do custo e por não receberem um valor extra, um valor a mais por esse produto. Mas como é uma condição para o nosso protocolo, ele faz a adesão. E tudo isso junto faz com que ele tenha, como o entrevistado do primeiro bloco falou, ele avance no sentido de melhorar a sua gestão da propriedade. Ele tem ferramentas que são internalizadas na propriedade,
por conta de aderir todo esse protocolo. E com essa visão, o governo do estado do Mato Grosso do Sul enxergou que era uma forma de acelerar o desenvolvimento do Pantanal. Tá? Embora a gente tenha todos aqueles déficits que eu te falei de infraestrutura, você dando esse incentivo, você acaba compensando isso e acelerando o desenvolvimento e a gestão, a melhoria, a evolução dessas propriedades. Agora, Eduardo, vamos pontuar uma coisa que eu acho bem relevante para os outros produtores que estão assistindo a gente. O que o pecuarista precisa fazer, além das práticas tradicionais, para que seu manejo seja considerado sustentável e orgânico? Tem manejos assim específicos daquela região? Tem coisas que vocês conseguem fazer apenas lá, por conta do próprio bioma? Conta para a gente esses detalhes. Michele, no caso da pecuária orgânica, tá, o certificado orgânico, que ele é um certificado que do Ministério da Agricultura, ele é um certificado federal, um processo federal. Ele tem algumas condições que são extremamente restritivas quanto ao uso de insumos, tanto na parte nutricional quanto na parte sanitária do gado, que fazem com que o Pantanal tenha uma predisposição a utilizar, a certificar nesse processo orgânico, principalmente. Tanto que nós temos uma produção de carne orgânica que é um sucesso, sabe? Ela está aí já com... a BPO tem cerca de 20 anos de existência e a produção orgânica, ela vem... ela teve altos e baixos, mas ela se manteve nesse período todo. Então, por exemplo, vamos lá, o uso de ureia não é permitido na nutrição dos animais orgânicos. O uso de grãos, só se forem grãos orgânicos. Então, a gente tem uma restrição muito grande, porque a dificuldade de produzir grãos orgânicos é grande, né? E são muito caros, aí você usa mais para alimentação humana, não vai destinar para alimentação de animais. No caso sanitário, a gente tem grandes restrições quanto ao uso de protocolos de vermifugação, de controle de parasitas externos também, mosca, etc. Uso de antibiótico na ração, né, das molenzinas, as moléculas que ajudam, aceleram a digestibilidade do capim. A gente também tem restrição no protocolo orgânico. Então, tudo isso, como o Pantanal ele já é uma região que a gente, na prática, no nosso sistema tradicional, não se faz o uso desses produtos ou em tanta escala, e você tem uma baixa densidade de animais, né, por hectare, você não tem aquela alta concentração de animais por área, tudo isso faz com que os animais tenham uma vida mais livre, então tenham também um sistema que fica fácil adaptar, para quem tem vontade, fica fácil adaptar o sistema orgânico para a pecuária pantaneira. Bem interessante. Uma das preocupações da pecuária é o gerenciamento das emissões de metano. Vocês já têm uma sinalização que esse tipo de manejo feito no Pantanal, contribui para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa? Isso é um negócio muito interessante, é um ponto muito interessante. A Embrapa ela fez uma pesquisa há um tempo atrás, uma revisão bibliográfica, uma pesquisa de materiais, e chegou-se à conclusão que a pecuária pantaneira, ela por si só, por estar no bioma Pantanal, ela é de baixa emissão de metano ou nula ou até negativa. Por quê? O Pantanal, o pântano, todos os pântanos são grandes emissores de metano. É uma característica do bioma. Então, você tem aquele crescimento de matéria orgânica, essa matéria orgânica, num período do ano, ela fica submersa, entra em decomposição embaixo da água e aquilo fermenta e produz gás metano embaixo da água. E aí esse gás metano vai para a atmosfera, naturalmente, sem intervenção humana nenhuma. Quando você entra com o bovino no Pantanal, o bovino come, ele se nutre dessa matéria orgânica, desse capim, diminui a quantidade desse capim, dessa matéria orgânica disponível, então você diminui as emissões naturais de metano. O gado continua emitindo normalmente, mas você diminui a emissão do pântano. Então você acaba equilibrando, ainda precisam ser feitas pesquisas mais aprofundadas para ver esse número exato. Mas a gente já tem esse conhecimento de que realmente é bem equilibrado isso. Legal. Como é que o programa está colaborando para a conservação do Pantanal, do bioma? Bom, o programa, a gente tem uma legislação estadual, decreto nosso estadual, que já é bastante restritivo com relação a, por exemplo, intervenções
no sentido de você fazer substituição da vegetação nativa. E o Pantanal é uma das regiões de maior preservação do planeta. Ele tem cerca de 87% da vegetação do bioma é uma vegetação preservada nativa. O programa ele ajuda no sentido de você trazer então uma melhoria de gestão para essas propriedades, trazer melhor produtividade, aumento na questão do faturamento também, né, possibilidade, que é a grande meta nossa, como eu coloquei antes, é uma plataforma. A gente considera o incentivo uma plataforma para a gente entrar nesse universo. A partir daí, nós vamos buscar por melhores mercados, reconhecimento do público, esse selo, acompanhar a nossa carne até a gôndola, e quando o consumidor final entender que aquele produto está conservando o Pantanal, ele como participante da cadeia produtiva, né, ele lá na ponta, o último elo, o consumidor, e nós produtores, o primeiro elo, que está ao longo de toda essa cadeia, e esse consumidor poder fazer essa identificação, ele vai ter condições de remunerar melhor aquele produtor que está fazendo a conservação do bioma. A gente tem algumas iniciativas da associação no sentido de trazer para dentro da associação métodos aí de a gente aumentar ainda mais a conservação da biodiversidade, através de pagamentos de serviços ambientais, como a CPR é um modelo, mas a gente está muito em busca do crédito de carbono por desmatamento evitado. Então, pela área evitada de desmatamento, você gera um crédito, uma cédula, alguma coisa assim, que vai ser colocada no mercado e as empresas, as pessoas vão ter a oportunidade de adquirir isso. Michele, o importante é a gente, ao máximo que puder, ir comunicando com o consumidor urbano, né, com o cidadão urbano, e ele fazer esse vínculo, essa relação e começar a compreender como é o conceito de agrocidadania, né, que a gente já vem vendo, já vem olhando aí. Eduardo, eu te agradeço a participação. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua realidade, comigo e com os outros produtores rurais que estão nos assistindo agora. Muito obrigada. Obrigado, Michele. Um bom dia a todos. Buscar maneiras de diminuir a emissão de metano é um interesse mundial. Com esse foco, uma equipe internacional de cientistas da Universidade de Aberdeen, na Escócia, descobriram que explorando a reprodução seletiva é possível sim selecionar gado que emitem menos metano. A pesquisa está estudando ainda a eficiência da criação de animais ruminantes ao mesmo tempo em que reduz a pegada ambiental, já que a emissão de metano também faz o animal gastar mais energia. O objetivo é aliar produtividade do rebanho com a sustentabilidade para o planeta.